E hoje, no nosso primeiro episódio, eu tenho o prazer e o privilégio de estar aqui com um grande amigo meu, Diego Félix Miguel. Diego é especialista em gerontologia pela SBGG e ele é doutorando em saúde coletiva pela Faculdade de Saúde Pública aqui da USP. Diego, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado, Milton. Parabéns por essa iniciativa. Você é um geriatra brilhante, um amigo muito querido. Para mim é um privilégio poder participar desse primeiro programa. Privilégio meu de você estar aqui comigo, segurando na minha mão, porque é um momento de muito nervosismo, um momento da gente pensar com qualidade, da gente fazer o que a OMS fala, de mudar a forma como a gente enxerga o envelhecimento. E aqui eu queria que a gente começasse um pouco falando de você, que você se apresentasse um pouco, falasse da sua história, falasse um pouco como que você pensou em envelhecimento, como que o envelhecimento tocou na sua vida, como que isso virou um tema de estudo para você. É bem interessante essa história, porque eu acho que a gerontologia, né, que é a ciência que estuda o processo de envelhecimento, ela está presente na nossa vida o tempo todo. Tanto na relação que nós estabelecemos com outras pessoas, como também na nossa vida enquanto seres humanos. A gente está envelhecendo, né? E eu tive esse contato logo na infância com meu pai, quando meu pai teve uma doença degenerativa, onde ele sofria muitas dores. E aí eu fui o principal, o principal cuidador, na verdade, a cuidadora foi minha mãe, mas eu estive com ele nos momentos que minha mãe precisava trabalhar. Então, esse contato com esse envelhecimento, né, um envelhecimento até precoce por conta da doença, foi algo que marcou muito a minha infância. E desde então eu percebi que era o que eu queria para minha vida. Era continuar convivendo com pessoas idosas, até porque eu tive uma oportunidade na infância que poucas pessoas hoje têm, que é de ter um acesso à história, né? A história de vida, a história da família, a esse legado que foi constituído a partir da ancestralidade. Então a minha infância ela foi diferenciada nesse aspecto. Então eu tive contato com meus tios, que eram mais velhos, com a própria história do meu pai, que trazia histórias dos meus avós. Então, isso me tornou muito próximo do processo de envelhecimento e velhice, e foi a partir daí que decidi, então, estudar. Só que também eu tenho uma veia artística, então, desde a infância, eu quis estudar artes. Então, fui pelo teatro no início, depois fui fazer faculdade de artes visuais, e eu já trabalhava com pessoas idosas ministrando oficinas de arte. E eu percebia que, no processo artístico, essas pessoas, elas saíam potentes dos encontros. Então, seja pela proposta reflexiva, seja pela proposta do autoconhecimento a partir das práticas artísticas. E foi a partir daí que eu comecei a aprofundar meus estudos, né? Depois da faculdade, fui fazer especialização. Depois da especialização, fui fazer mestrado. E aí fiz uma pesquisa voltada em grupos de teatro, oficinas de teatro para pessoas idosas. Que foi o seu mestrado. Que foi o meu mestrado. E que deu origem, hoje, ao que eu pesquiso, que está relacionado à sexualidade e gênero. Então eu vejo que essa minha trajetória dentro da gerontologia, ela tem uma perspectiva muito além do envelhecimento ou velhice biológica, mas sim esse aspecto sociocultural e que está relacionado diretamente com as políticas que nós temos. Tanto que são políticas voltadas ao programa de envelhecimento ativo e saudável que são previstas pela Organização Mundial da Saúde. Eu vou te contar uma coisa, você falando do seu pai, me fez lembrar, acho que cada um de nós tem um pouco dessa trajetória que é marcada, né? Isso que você trouxe da ancestralidade, dos nossos parentes. Eu tenho muito pouco dessa relação com a minha avó, que também é muito quem me marcou de vontade de lidar com o envelhecimento, de estar junto, de ter essa relação de afeto, de ser afetado. E daí me fez lembrar disso que você falou da arte, do seu mestrado, de você... Eu fui até ver um pouquinho antes da gente conversar sua tese, que você falou sobre arte, representatividade e sobre emancipação. Uhum. Eu acho que você podia falar um pouquinho mais pra gente isso, que eu acho que às vezes a gente tem essa questão da arte e ainda mais depois desses anos que a cultura foi tão deixada de lado, e às vezes a gente deixar de lado e esquecer a importância da cultura. E eu queria que você falasse disso, da importância da cultura, da arte, da representatividade, no caso o teatro, para a questão do envelhecimento. O que é mais interessante, Milton, é que quando a gente estuda artes na escola,
a gente estuda sempre com um olhar, muitas vezes, colonizado. Então a gente entende a arte, por exemplo, as grandes obras artísticas, principalmente da Europa, dos Estados Uhum. Unidos. E pouca gente valoriza a nossa arte, a nossa cultura popular. O que eu percebo, enquanto estudioso da área das artes, né, que foi a minha graduação e especialização, e a minha prática com pessoas idosas, é que a gente precisa se aproximar dessa cultura popular, que ela é tão rica, tão diversa e tão valiosa, e que tá muito relacionada a quem nós somos, né, a nossa identidade. Então eu percebo que quando a gente trabalha a partir do que as pessoas idosas elas têm para oferecer como um produto para ser moldado, né, para ser de repente trabalhado por uma perspectiva artística, a gente aproxima a pessoa idosa da sua história, né, das questões que estão acontecendo no mundo atual e consegue provocar algumas reflexões. Reflexões que podem contribuir para novas construções socioculturais, para novas visões e projetos de vida, para o autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento é importante que ele esteja presente ao longo da nossa vida, né? Então, a gente se transforma a partir das nossas experiências. E a arte, ela tem esse poder. Porque é muito mais do que decorar um texto, no caso do teatro, muito mais do que pintar um quadro, a arte ela também está relacionada à leitura. E é uma leitura que ela é muito subjetiva. É a partir das nossas sensações, dos nossos sentimentos, do nosso repertório, do que nós temos de conhecimento e podemos oferecer. E quando a gente pensa nesse processo artístico, com foco na emancipação, é justamente favorecer essa crítica. Então, esse momento de reflexão, esse momento de compartilhar essas experiências com os colegas, e é um momento de escuta. E a partir dessas escutas, essas inquietações, esses estranhamentos, se permitir uma ressignificação. Acessar territórios ou se permitir a viver ou vivenciar outras experiências que talvez antes você não teria. Isso está relacionado também, diretamente, à autonomia e independência. Que são os princípios também que a gente vai falar de envelhecimento ativo, né? Porque você fala, né, de emancipação, a gente pensar em mudar a forma como a gente enxerga o envelhecimento, mas essa é a função também da arte, né, que você está falando, de emancipação, participação social e a gente trazer o aprendizado ao longo da vida. E que como isso, né, daí eu queria que você falasse um pouco disso, da questão da representatividade, como que você vê isso na questão da arte, e a gente até entrar para um outro aspecto, porque hoje em dia, quando a gente fala de envelhecimento, e isso é uma crítica que eu faço muitas vezes quando me chamam e botam só foto de imagem para divulgar um evento com idoso branco, heterossexual, todos com vários dentes na Uhum. boca, e às vezes é essa representatividade, essa imagem de construção social que tem do idoso, né? Branco, hétero, todos os dentes na boca, fazendo atividade física. Queria que você me falasse um pouco disso, dessa construção da imagem da pessoa idosa hoje que a gente tem, só que o que a gente tem na realidade, né? É bem interessante, porque quando a gente trabalha em grupo, então minha pesquisa ela foi em um grupo de atrizes, né? De atrizes tanto profissionais como amadoras, mas que já tinham essa experiência com teatro. Era um grupo muito diverso. Então tinha uma senhora de quase 90 anos e uma senhora de 50 anos que já se enxergava como uma pessoa idosa. Então aí a gente já tem um olhar que a velhice ela pode ser subjetiva também, não apenas burocrática, cronológica. Então, existem uma série de aspectos sociais e culturais que faz com que aquela pessoa se sinta uma pessoa velha. E que não necessariamente é uma velha num sentido pejorativo, mas velho talvez como um acúmulo de conhecimento que você teve ao longo da sua trajetória, ou um momento que você pode apenas executar aquilo que você sempre quis ao longo da vida, porque você não tem mais a obrigação de Hum. trabalhar ou de cuidar de filhos. Então, é muito interessante nessa diversidade de velhices quando você tem essa troca, porque você está trabalhando com um produto real e próximo a todas as pessoas que estão ali.
Eu percebi também, quando eu comecei a trabalhar com artes visuais, com pessoas idosas, que muitas das referências acadêmicas que eu levava para a gente fazer leitura de obra, ou até mesmo para estimular a pintura, elas partiam de um repertório europeu e que não condizia com a realidade daquelas pessoas. Então não adiantava eu trazer uma referência do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, e as pessoas idosas entenderem como arte aquele quadro do rosto de Jesus que ela encontra na feira perto da casa dela. Porque é uma arte também, né? Então, como que a gente consegue ressignificar o que a gente aprende na universidade, enquanto o que é ou não arte, né? E como que a gente consegue trazer isso para o mundo real e considerar que essas expressões, quando elas são permeadas de um repertório, um contexto social, de uma realidade, elas são muito representativas. Sim, você consegue dar voz e garantir essa existência da pessoa, né? Exatamente, exatamente. Você torna real aquilo que Ah, existe, né? Então, antes um pouco da nossa gravação, nós estávamos conversando de funk. Então, o quanto o funk representam grupos é que muitas vezes a gente não tem acesso. Então, é muito cômodo para mim, e até muito egoísta, enquanto um homem branco, apesar de gay cisgênero, né? Apesar uhum, de gay entre é, aspas, né? Mas para dar um ênfase que eu não sigo esse padrão heterossexual, mas apesar de ser um homem gay cisgênero, mas o funk ainda está muito distante da minha realidade, apesar de hum. gostar. Mas eu preciso me permitir a compreender que aquelas músicas, aquelas danças, aquele ritmo representam pessoas Sim. e que são riquíssimas culturalmente. E a gente não pode nunca achar, porque é isso do pensamento colonialista, né? Que a gente aprende que esse saber que vem da Europa seria superior. E é alguma coisa que o pessoal chama de etnocentrismo, né? Eu achar que a minha cultura paulista, por exemplo, seria superior à da Amazônia, superior à cultura de matriz africana, e nisso acho que respeitar um pouco a individualidade, a subjetividade de cada um. Exatamente. E aí, eu acho que é uma crítica esse trabalho que nós fazemos, né? Tanto você quanto eu, né? Enfim, alguns colegas que trabalham por essa linha, que é um contraponto a muito do que existe de pesquisa em geriatria e gerontologia, que não representa essa diversidade, que tenta colocar em caixinhas as velhices e que quando chega no mundo real, chega numa cidade de Tiradentes, que é uma região periférica aqui da zona leste de São Paulo, por exemplo, ou chega numa área rural, está distante da realidade. Então, como que a gente consegue trazer, né, essas discussões, essas vivências, essas reflexões, mas principalmente considerando o território e o que as pessoas têm para nos oferecer? Porque nós, nascidos em São Paulo, enfim, estudando na melhor universidade que temos aqui no país, nós não está ao nosso alcance ainda. Então, nós precisamos considerar, precisamos valorizar isso tudo que as pessoas têm para oferecer. E isso que você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa, gente, que o Diego sempre fala de construções socioculturais, ele aborda muito bem esse tema, e você fala disso, e me lembro de uma vez que a gente estava numa aula junto e passaram uma imagem de uma pessoa idosa pulando de paraquedas, ou pessoa idosa fazendo tatuagem, e assim, uma coisa que eu lembro de você falar foi que a gente tem que garantir com que cada pessoa idosa busque seu caminho. Se ela quiser pular de paraquedas, ok. Mas ela não precisa ser obrigada a ter esse padrão de jovialidade que é imposto também culturalmente, né? Ao longo da vida a gente já passa por isso, né? Então o correto e o aceitável é ter um corpo magro, tem que fazer academia, tem que comer legumes e verduras. Isso está muito além de uma preocupação com a saúde biológica. A gente sabe disso, né? Existe todo um incentivo de aceitação sociocultural. E a gente se enquadrar, né, se moldar caixinhas que são socialmente aceitáveis. Isso é um problema. Então, a velhice, no processo de envelhecimento, a gente passa por isso o tempo todo. Então, nós somos cobrados. Então, a gente não pode estar acima do peso, a gente não pode ter cabelo branco, a gente tem que chegar na velhice com o mínimo de rugas Sim. possível, tem que ser aquela pessoa idosa que faz atividade física, faz caminhada. Mas será? Né? Então, por quê?
Por que eu não posso simplesmente exercer minha independência e autonomia, né, garantir que eu vou viver ao longo da minha trajetória, do meu envelhecimento, de uma forma confortável, fazendo atividades que dialogam com a minha existência, com a minha identidade, com o que eu gosto, mas que eu tenha conhecimento também das escolhas que eu faço ao longo da vida. Né? E que eu saiba que essas escolhas elas vão gerar um resultado, seja um ou outro, seja bom ou ruim, e que muitas vezes esse bom ou ruim também pode ser subjetivo, né? Do ponto de vista de quem está determinando isso. Mas envelhecimento ativo é isso. Né? Então não é a gente só incentivar a pessoa a fazer atividade física, mas será que essa pessoa quer fazer atividade física? E que atividade a gente pode, de repente, propor para essa pessoa viver a sua velhice de uma forma confortável, com uma capacidade funcional adequada, mas fazendo outra atividade que dê mais prazer. Sim, você tem toda a razão. E eu acho que pensando nisso, o que a gente quer, né, é pessoas idosas com autonomia, independência, participação social. Exatamente. E aqui eu queria falar de um grupo, né? Então a gente, de novo, quando a gente fala culturalmente, a gente só lembra de novo, eu quero que as pessoas que estão vendo, ouvindo a gente, pensem numa pessoa idosa. Geralmente vai vir na cabeça uma pessoa idosa hétero, branca, ou a vovó lá fazendo bolo. Ok ter essas imagens, mas eu quero que falar de uma população invisível, que a gente, por muitas décadas da gerontologia não falou, mas hoje tem pessoas falando, pessoas pesquisando e discutindo e refletindo sobre isso. Queria falar sobre envelhecimento LGBTQIA+. Queria saber de você, onde que estão essas pessoas? Qual que, na sua opinião, é uma dificuldade para as pessoas idosas LGBT? E talvez que caminhos? Acho que a gente começa a falar dessas pessoas. Eu acho que isso perpassa também pela minha história. Né, em um determinado momento na minha vida, numa Conferência Nacional de Direitos Humanos, uma conferência conjunta que aconteceu em Brasília em 2016, eu percebi um movimento LGBT debatendo sobre política, movimento de direitos da pessoa idosa, pessoas com deficiência, criança e adolescente, e eu comecei a perceber que um movimento dos direitos da pessoa idosa não dialogava com essa interseccionalidade. Então não considerava essa diversidade dentro da velhice. Né? E eu comecei a refletir, enquanto homem gay, que estou em um processo de envelhecimento, que serei um velho no futuro, né? Tomara que eu consiga, né? Porque é a uma opção não é conquista. boa, né? Pois é, outra opção não é nada boa, né? Eu quero viver muito. E aí, o que vai acontecer comigo? Então, nessa minha trajetória, trabalhando em serviço público, toda a minha experiência foi em serviço público. E onde estavam essas pessoas LGBT que eu não lembro? Então, isso para mim foi muito grave. Falei, não, peraí, enquanto homem gay não lembro de ter atendido uma pessoa idosa LGBTQIA+, onde estão essas pessoas? Elas não acessam o SUS? Não estão na UBS. Não estão na UBS, não estão no ambulatório. Essas pessoas não estão numa ILPI, Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas. Elas não estão no centro de convivência. Vivendo, existindo, Vivendo, né? existindo, socializando. E a gente sabe como é importante a rede de suporte social, né? Na velhice. Então, onde estão essas pessoas, né? Então, foi a partir daí, eu acho que foi esse tema que nos aproximou, né? Sim. Então, desde 2017, a gente tem construído esse movimento, tem fortalecido as ações da Associação Eternamente Sou e tem construído uma rede mesmo de profissionais, pesquisadores, mas principalmente uma rede que também é constituída pelas pessoas idosas LGBTQIA+. Então, nós, enquanto pessoas que ainda somos adultos, jovens, não podemos falar por uma pessoa idosa LGBT. A gente pode até imaginar como que pode ser essa velhice a partir das nossas experiências pessoais. Mas a gente nunca vai saber de fato como é ser velho hoje. Até porque a gente não é velho hoje, Não né? é velho hoje. Então, eu acredito que trazer essas pessoas é um desafio, porque a gente vive em uma sociedade LGBTfóbica e etarista. Sim. Né? Então temos o idadismo, que hoje tem se debatido bastante na mídia. LGBTfobia a gente tem falado bastante. Mas ainda, quando esses dois aspectos se juntam,
cria-se uma dupla invisibilidade. Então, será que o movimento LGBTQIA+, ou as pessoas que estudam ou trabalham com pessoas LGBTQIA+, pensam na pessoa idosa LGBTQIA+, e quem trabalha na área da geriatria e gerontologia, será que considera como relevante se pensar nas especificidades do envelhecimento e velhice LGBTQIA+? Tem uma coisa, né, que o Cadu, para quem não conhece o Carlos Eduardo Henning, que é também um querido, fofo, estudioso desse tema da gerontologia LGBT, pioneiro aqui no país também, ele fala muito que o modelo que a gente tem de entendimento da velhice hoje, ele é baseado num modelo heterossexual, que ele não dá para explicar todas as particularidades de experiência das velhices LGBT. Exatamente. E quando a gente vai conversar com os profissionais que atuam nos serviços e falamos sobre esse tema, essa dupla invisibilidade e das especificidades, que até sua pesquisa de doutorado aponta, o pessoal fica surpreso. Nossa, mas é sério, verdade, é assim mesmo? É assim. Tem amigo meu que às vezes já me falou assim, mas Milton, eu nunca atendi um idoso gay ou uma idosa lésbica. Eu falo, você não atendeu porque nunca perguntou. Porque se você perguntasse, talvez você teria atendido. Uhum. E quanto também é doloroso e triste ouvirmos de pessoas idosas LGBTQIA+, os relatos de atendimentos que foram ruins, violentos, onde teve discriminação. Então eu lembro, no primeiro seminário Velhices LGBT, quando a gente organizou, Isso foi em 2017. 2017. Tá. Foi o primeiro evento da Eternamente Soul e lançamento da Eternamente Soul. Eu lembro de uma idosa trans que não conseguia fazer o exame de próstata. E ela falou, eu tenho tentado há meses uma consulta. Eu consigo até chegar na frente do médico, superando todos os preconceitos e medo que vocês podem imaginar que uma mulher trans na minha idade enfrenta para conseguir um atendimento. Desde o acesso, então passar no acesso físico, sim, né? Então passar pelo segurança, ter sua identidade todo mundo preservada na recepção, todo mundo te olhando feio, passar por uma recepção uma recepção onde a maioria são homens, no caso de um urologista, e ela chegar na frente do médico, o médico falar, não me sinto à vontade para te atender. Vou te encaminhar para um colega. Isso dói, né? Como outros estudos até que você aponta, que você fala sobre a questão da mulher lésbica. Sim. Então, a gente percebe que a questão do envelhecimento ativo, que a gente fala da independência e autonomia, não é uma responsabilidade só da pessoa. Né? Então isso também é importante colocar. Então não sou eu que decido só ter independência e autonomia e vou ser feliz. Não é bem assim. O Estado tem que garantir isso. Né? E o Estado não é só o presidente, deputado, senador. Não, o Estado como um todo. Acho que nós que trabalhamos em serviço público, nós que somos professores, nós temos que ter esse compromisso, né, de provocar essas rupturas nessa estrutura tão rígida do preconceito. Porque senão fica uma culpa, vai culpabilizando sempre o indivíduo. Culpabiliza o indivíduo, culpabiliza a família, mas o Estado não dá ações, não vê essa vulnerabilidade social, a vulnerabilidade programática também. E isso que você trouxe do profissional falar para a mulher trans que o profissional não sentia vontade. Uma coisa que a gente até falou num artigo que a gente escreveu junto, Diego, a gente precisa nomear isso. Isso tem nome, isso chama transfobia. Exato. E se a gente não nomeia, né, então causa essas rupturas, essas fissuras nessa sociedade hétero, cis, normativa, machista, racista, LGBTfóbica, a gente nunca vai mudar. Exatamente. Então a gente precisa nomear. Você lembrou, falou, é isso mesmo. Dá nomes, né? Chega de invisibilidade, chega de silenciamento. A participação social, que aí é um dos pilares que você citou do envelhecimento ativo, faz parte desse processo. Então, como que eu vou saber se meu serviço ele está pronto para receber uma idosa LGBT? Né? Então, eu preciso conversar com uma pessoa idosa LGBT. Como que você se sente aqui dentro? Ah, você não acessa? Então, por que você não acessa? Então, não adianta a gente, do nosso trono confortável, do privilégio, ficar decidindo o que está certo e o que está errado.
Até porque a gente está em outro lugar, a gente está no lugar de Exato, pesquisador, né? exato. Então, como que a gente constrói esse processo de representatividade com a participação social, garantindo que os serviços, de fato, eles possam ter um atendimento com equidade e que todos os profissionais eles estejam dispostos e prontos, preparados para lidar com a diversidade. Até queria aproveitar essa oportunidade da gente falar dessa diferença, né? Porque muitas vezes os profissionais eles confundem esse termo, né, Diego? O que que é equidade e o que que é igualdade. Quer falar um pouquinho sobre isso? E que nessa questão do SUS, está no princípio do SUS, respeito à equidade. E queria que você falasse um pouquinho sobre A isso. equidade é justamente a gente considerar que tem as diferenças. Então a gente não tem que viver no mundo da Barbie achando que somos todos iguais, até porque não somos de plástico. Não vivemos num planeta cor-de-rosa ou azul. Nós vivemos num planeta diverso que, infelizmente, ele está sendo cada vez mais negligenciado. Mas estamos aí, estamos vivos. E a desigualdade social é um grande problema que nós vivemos. Então, não adianta a gente pensar no modelo de atendimento contemplando apenas aquele padrão de pessoas que a gente tem acesso. Tem pessoas que não conseguem nem chegar. Então, a equidade ela é justamente com esse olhar, considerar essas diferenças, né, e adaptá-las para que esse acesso seja justo para todas as pessoas. Então, considerando, por exemplo, que nós vivemos num país machista, vivemos num país racista, transfóbico, né, homofóbico, enfim, todos esses preconceitos que, infelizmente, eles fazem parte dessa construção cultural que a gente vive. E se a gente não entender isso, as pessoas não vão ter direito de envelhecer. Né? Então você trouxe o exemplo de Cidade Ademar, né? Então a gente recentemente teve o mapa da desigualdade em que aqui nós estamos numa região central de São Paulo. Se a gente for olhar a expectativa de vida aqui, 80 anos. Mas se a gente caminhar 10, 15 quilômetros rumo à periferia, essa expectativa vai diminuindo, chegando até 55 anos. E aí queria falar de novo, a gente voltar para as velhices LGBT e entender como que vai ser essa vida, como que vai ser essa expectativa de vida, e muitas vezes até voltando até num exemplo que você fala do família e pernilongo, né? Porque a gente tem esse estado que é familista, como a professora Carla Giacomini fala, que ele sempre vai basear o cuidado da pessoa na família. Uhum. Só que, será que essa pessoa tem família? Né? Queria que você falasse do exemplo do pernilongo aí, e o que é família, e como que essa constituição tá na vida das pessoas LGBT. Eu acho que muitas pessoas que são LGBTQIA+, devem ter, em algum momento, que romper algum vínculo familiar, né? Familiar sanguíneo. Até para conseguir viver, para ter paz, né? Então a gente precisa parar de romantizar a família sanguínea como se ela fosse a base de tudo. Ela pode ser a base de tudo, inclusive para destruição, para acabar com a pessoa. Infelizmente, muitas pessoas se matam até por conta da família, por não conseguir dar conta, por não conseguir ocupar um lugar de afeto, de conforto e que ela se identifique aqui naquele ambiente, né? Que ela se sinta segura naquele ambiente. Então, sangue até o pernilongo leva, né? Então, se ele picar a gente não vai sair chamando ele de irmão. Então, precisamos entender que a família ela está muito além disso. Ela é constituída a partir de afinidades, a partir de respeito, de afeto. É um lugar que a gente se encontra seguro, mas que principalmente a gente recebe o apoio quando a gente precisa. E não é apoio só financeiro, mas é emocional, um suporte, como eu posso dizer, de encorajar mesmo quando a gente passa por desafios ou por problemas. Então precisamos mais do que nunca começar a questionar essas caixinhas, né? Então quando alguém fala assim, eu vou votar em fulano porque fulano é a favor de família. Que família? Porque Família dele, né? não, e dependendo do padrão de família, Deus me livre, eu quero distância, sabe? Não dá. Então, eu não quero uma família que seja violenta comigo, ou que deseja minha morte, ou que não me aceite em minha completude. Então, nenhum de nós queremos e nem precisamos querer isso. Então, pensar que o Estado delega a essa família toda a responsabilidade é algo muito perverso. Né? Então, e que geralmente, né, até uma emenda e até puxar uma pergunta ainda mais nisso, que geralmente o Estado vai
cair essa responsabilidade em cima da mulher também. Exatamente. Porque a mulher, ela veste rosa, né? A menina É. veste rosa desde a infância, brinca de boneca. Então ela já é condicionada para o cuidado. E, a mulher, e sempre a filha mulher é a que é questionada pela sociedade quando ela não cuida dos pais quando eles precisam. Ela sofre a vida inteira. Sofre a vida inteira. Mas também eu percebo que o homem gay também sofre esse problema. Né? Ele sofre essa pressão. Então, se na ausência da filha mulher, pode ser o filho gay. Então, veja como é perversa essa ideia. Né? Ela além de machista, ela é perversa porque não considera até que esse filho gay, de repente, constitua a família também. Ou esse filho gay não foi aceito por essa família quando ele estava construindo a sua identidade sexual e depois, quando esses pais ficaram na velhice com alguma questão de autonomia e independência, vai ser cobrado para cuidar de quem rejeitou. Exatamente. Então precisamos falar sobre isso, né? Não dá pra gente simplesmente aceitar e continuar nesse meio de violência, porque é violento para pessoa idosa que precisa do cuidado, é violento para pessoas LGBTs que cuidam de outras pessoas, né? Então precisamos ter de uma forma muito assertiva como que se dá, como acontecem essas relações. A pessoa idosa LGBT muitas vezes, em nome do cuidado, elas precisam voltar para o armário. Então nós já vimos casos, por exemplo, onde na nossa prática profissional, de mulheres lésbicas que são solteiras ou viúvas, adoecem, precisam do cuidado de um sobrinho ou uma sobrinha. Na maior parte das vezes a sobrinha. E a sobrinha fala, a senhora está doente porque a senhora viveu em pecado a vida inteira. Então, para vir para minha casa para eu cuidar da senhora, a senhora tem que aceitar Jesus. Não pode mais ter essas práticas homossexuais, né? Então, veja como isso é perverso, como isso em nome do cuidado, muitas vezes essa pessoa volta pro armário. Que é muito perverso. A gente não consegue nem imaginar quanto violento é na vida de alguém que saiu do armário. Foi difícil, né? Porque se hoje já é difícil, imagina na década de 70, 80 ou antes, e ter que voltar pro armário. Né? É bem interessante porque outro dia estava conversando, dando uma aula com a Thaísa, uma colega nossa que também pesquisa na saúde pública, rede de suporte de homens gays idosos. E ela falou uma coisa interessante que uma mulher lésbica falou, uma mulher heterossexual, cisgênera, falou isso pra mim. E de fato eu pensei, nossa, eu nunca parei pra refletir sobre isso. Que são vários armários que a gente sai ao longo da vida. Então tem um processo onde a gente se coloca. Né? Eu sou um homem gay, então eu venho, falo no podcast do Milton, eu vou lá no meu Instagram, posso publicar foto com meu marido, e beleza, lá eu tenho uma rede de proteção e eu sei como me defender de uma possível violência. Eu tenho uma estrutura emocional para isso também. Mas será que quando eu vou consertar meu carro numa mecânica, ou no seu trabalho ou também? no meu trabalho, eu posso me colocar como um homem gay? Então, essa questão do armário, ela de fato é muito, muito complexa. Então, são vários armários diariamente que a gente tem que sair. E algumas pessoas estão falando de resistência, porque se sair do armário, apanha, né? Exato. Morre, é assassinada. E na velhice, estar fora desse armário, né? Assumir sua identidade, sua orientação sexual ou identidade de gênero, pode ser algo que te deixa ainda mais vulnerável para as violências. Então, quando a gente vê o caso de instituições de longa permanência para pessoas idosas, que são as casas, né, que antigamente eram chamadas de asilo. Hoje a gente não chama mais de asilo por ser um termo pejorativo. Mas as instituições de longa permanência para pessoas idosas, muitas vezes elas não estão preparadas para receber pessoas trans, por exemplo. Onde elas são distribuídas, organizadas por gênero. Homem e mulher, mas por uma perspectiva também heterocisnormativa. Então, o homem gay, a mulher lésbica, a pessoa bissexual ou a pessoa trans, em que momento ela tem esse acesso garantido? E não é uma questão que só depende da equipe da ILPI.
Depende dos idosos que moram lá também, né? Exatamente, só que lá é a casa deles também. É o ambiente onde eles moram. Então, como que se dá essa relação? Como que a gente organiza isso? E até pensar que, né, como violento é você morar numa casa em que, né, existem 10 pessoas idosas, 20, 30, 50 pessoas idosas, e você é excluído de tudo. Excluído das atividades, você não é benquisto, você anda, alguém tá se acotovelando. Então é você viver de novo no estresse de minorias, viver em constantes gatilhos, e as ILPIs, né, às vezes a gente até fala que a ILPI tá há 20, 30 anos atrás. Uhum. Muitas vezes porque, às vezes, nem o tema da sexualidade hegemônica heterossexual é bem tratado. A gente tem um exemplo de uma conhecida nossa, uma pessoa idosa, que ela foi com o marido dela, que vivia com Alzheimer, e ela não estava mais conseguindo cuidar. E ela chegou numa instituição e a instituição queria separar os dois, colocar em camas separadas, apagando a sexualidade dela. E ela era hétero, né? Imagina se fosse um casal de lésbicas, um casal de homens gays, ou uma pessoa trans, com alguma relação que ela lá tivesse. Exatamente. E muitas vezes as ILPIs, elas resolvem, entre aspas, esse problema, né? Porque não é um problema, criando quartos ou alas específicas. Bom, ala é um horror, né? Ala, de fato, não tem que existir. Mas criam quartos específicos para as pessoas trans ou pessoas homossexuais. É complexo isso também, né? Porque é uma forma. Então, em nome de uma integração, você segrega. Só que você segrega de uma forma humilhante. Porque aquela pessoa ela tem que conviver sozinha por ela não atender uma norma sociocultural, por ela transgredir uma norma sociocultural. É perverso, é cruel. Então por isso que a gente tem que pensar em modelos. Que é o junto mais diferente, o separado mais igual, né? Exatamente, exatamente. Então, não é um modelo, mas são modelos para que a pessoa idosa LGBT ela possa escolher qual modelo que melhor ela vai se identificar, ela vai se sentir confortável. Essa é uma grande discussão, né, Diego? Porque tem gente que, quando eu, você ou colegas nossos que estamos falando sobre diversidade, seja numa organização, numa empresa ou numa palestra, sempre vem uma pergunta: mas vocês querem separar ou vocês estão levantando bandeiras, isso vai gerar mais preconceito? O que você tem para dizer para essas pessoas? Eu vou parafrasear a Cici Kelly, uma idosa trans de Belo Horizonte, que eu tenho um grande amor por ela. E ela fala isso, né? Ela fala assim: geralmente quem pensa sobre isso, tem essa ideia maravilhosa, é uma pessoa heterossexual cisgênera e branca, né? Então, precisamos de representatividade para essas discussões. Né? Então, se uma pessoa LGBTQIA+, ela fala, olha, eu me sinto à vontade no residencial que eu moro hoje para todo mundo, legal. Mas é a experiência daquela pessoa naquela instituição. Se uma pessoa fala, não, eu não me sinto à vontade, eu quero que tenha uma exclusiva para pessoas idosas LGBT, legal, a gente tem que considerar também. Agora, a visão de um gestor está muito distante dessa realidade. Ele não está ouvindo essa questão da representatividade, da diversidade. Não mora lá, ele está num papel profissional, não é um residente. Né? E também o gestor tem uma questão que será que as pessoas idosas elas falam tudo o que elas sentem? Será que elas não têm medo de sofrer uma retaliação? Elas estão vulneráveis ali. É a casa delas. Elas dependem daquelas pessoas para continuar vivendo. Exato. De uma forma digna, minimamente digna, vamos dizer assim. Isso que você falou de vulnerabilidade é a discussão de poder, né? Exato. Poder é sempre uma relação, que uma pessoa está exercendo poder sobre a outra. E a gente vive nessa sociedade gerontofóbica, então não posso também jogar nas costas da pessoa idosa que está vivendo nessa instituição a responsabilidade dela levantar uma bandeira, dela falar. A sociedade tem que apoiar essa pessoa que ela está mais vulnerável, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que discutir com as instituições, temos que discutir com os profissionais, mas principalmente com as pessoas idosas. Não tem como construir políticas públicas, serviços que integrem pessoas sem essa discussão participativa, mas principalmente representativa.
das pessoas, e daí até pensar de você explicar um pouquinho mais como que seria isso, né? Como que a gente garante essa participação social da pessoa idosa nesses processos? Tem os meios formais, então existem os fóruns de direitos da pessoa idosa, que vão discutir e pensar como que acontecem as estruturas do bairro, da região que ela mora. Tem os conselhos de direitos da pessoa idosa, que eles fazem esse acompanhamento das políticas na instância municipal, estadual e federal. Tem as conferências, que são os eventos que acontecem não lembro agora, são de 2 em 2 anos ou 4 em 4 anos, até porque a gente viveu agora esse período de pandemia e também um período muito triste da nossa história do governo federal, né? Da destituição dos conselhos, enfim, de um sucateamento nessa estrutura política. Então, não lembro agora se são de 2 em 2 anos ou 4 em 4 anos. Mas, enfim, as conferências também são esses espaços de participação política, onde as pessoas idosas elas vão se debruçar sobre as questões sociais da região, ou das leis, ou das propostas de políticas públicas, e vão dizer de fato o que elas precisam, o que elas querem, como que tem que ser. E esse documento ele é entregue para o gestor, e o gestor ele precisa contemplar, né? Então, a partir das suas frentes de trabalho, dos ministérios, secretarias, a partir de políticas, essas demandas das pessoas idosas. Só que também, para constituir essas frentes, é importante que a gente garanta essa representatividade. Então, não adianta também termos somente pessoas idosas brancas, E somente pessoas idosas heterossexuais? heterossexuais, ou só pessoas pessoas idosas cisgêneras. Precisamos pensar nessa diversidade. Onde entra a pessoa idosa com deficiência? Então ela tem uma experiência peculiar daquela condição que precisa ser contemplada também nessas discussões políticas. Que é muito o que a gente fala, né? A gente agrupa as pessoas da nossa comunidade numa caixa LGBTQIA+, como se fosse uma rocha. Mas são particularidades muito específicas também, principalmente para uma população mais vulnerável que a população trans. Exato. Às vezes a gente vê notícias muito tristes de que população trans às vezes não tem nem o direito de envelhecer no nosso país. Né? Então a gente mata as pessoas idosas, as pessoas trans antes delas chegarem na velhice. Então eu acho que a gente entender isso de participação social, representatividade, e daí juntar isso para a gente falar de envelhecimento ativo, que também é um assunto que você estuda. O que é envelhecimento ativo? O que é envelhecer? Qual é esse conceito que a gente pode explicar para o pessoal? Então, o envelhecimento ativo, muito além do que já vem na cabeça, que é a pessoa idosa pular de paraquedas, ou fazer ginástica, surfar, tal. O envelhecimento ativo é uma estrutura política que garanta a autonomia e independência da pessoa idosa. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca em 3 pilares. Então, políticas e frentes voltadas à saúde, à participação social, à segurança, proteção, que são questões de direitos e tal. O ILC, o Centro Internacional de Longevidade Brasil, em 2015, ele coloca um 4º pilar, que é a aprendizagem ao longo da vida. A aprendizagem ao longo da vida é fundamental também. Porque se a gente está falando de autonomia, para a pessoa decidir o que ela quer para ela tem que ter o conhecimento. Ela precisa saber, por exemplo, quais são as opções de escolha. Então, a autonomia não é um profissional falar assim, então, o senhor precisa fazer caminhada para melhorar a sua condição física. Dele falar, tá bom, então eu escolho fazer a caminhada. Não, o médico, o profissional falou que é para ele fazer caminhada. Agora, se o médico ou o profissional dá opções, então o senhor pode dançar, o senhor pode fazer caminhada, o senhor pode fazer tai chi, pode fazer... Daí ele já começa a ter um leque. Então, a aprendizagem ao longo da vida é fundamental. Lógico que eu dei um exemplo assim muito simples. Mas é com tudo, amigo. Mas acho que... exato. Então, assim, quais são os recursos que a gente oferece para a pessoa idosa para que ela tenha crítica, que ela saiba o que ela quer escolher para a vida dela. E se ela quiser ter uma velhice contemplativa, em casa, só olhando o mundo acontecer pela janela, tá tudo certo também. O importante é ela ter consciência dessas escolhas. Isso que é autonomia. Então não preciso me adequar ao que um outro está querendo ou o que a sociedade espera de mim.
mas eu preciso ter consciência dessas consequências das minhas escolhas. Isso que você falou é uma coisa que, pelo menos no campo da saúde, e de novo, eu quero que a gente fale mais de saúde, mas no campo da saúde a gente chama de letramento em saúde, ou literacia em saúde, é o quanto que eu sei daquilo, né? Então, eu sei que precisa caminhar, eu entendo que o profissional da saúde, seja da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, tá me explicando. Porque às vezes aquilo ali é palavra jogada no vento, a pessoa não entende. E eu não posso obrigar, eu não posso achar que eu sei mais, eu também não posso. Porque uma coisa que eu vejo são profissionais de saúde ficarem irritados porque a pessoa do outro lado não entendeu. Ou ficou irritado porque a pessoa não fez o que ela falou. Então, acho que o passo atrás é autonomia mesmo, né? Exato. Todos nós somos educadores nesse processo. Né? Então a gente usa muito Paulo Freire, né? Os conhecimentos de Paulo Freire, quando a gente fala de gerontologia também. Então nós estamos aprendendo o tempo todo. Então o nosso conhecimento técnico, né, nosso diploma de mestrado, de doutorado, tal, ele valida toda uma trajetória acadêmica, de pesquisa, profissional que a gente tem. Mas ele não é tudo. Então não adianta a gente só abrir o livro e seguir uma receita, né, do passo a passo. Esse passo a passo não dialoga com a história de vida da outra pessoa. Então fazer esse caminho inverso, né? Então assim, a gente sabe qual que é o objetivo final que a gente quer, que é a qualidade de vida daquela pessoa, que aquela pessoa chegue na velhice com autonomia e independência. Só que o atendimento em si, quando a gente vai fazer, ele precisa considerar todo esse contexto, né? Não tem como a gente impor. Eu acho que fazer esse caminho inverso de conhecer, de se debruçar, identificar quem é aquela pessoa, qual a sua história de vida, o que ela gosta de fazer, qual que é a cultura, e valorizar isso. E trazer... e isso a minha pesquisa de artes fala. Né, o quanto é importante essa valorização do que a pessoa tem para oferecer nesse processo. Cada um é uma potência, cada um tem uma diversidade. O Luiz Baron, que é o presidente da Associação Eternamente Sou, ele fala isso, que nenhum país vai ser rico, nenhuma nação é rica, nenhuma empresa é rica, se a gente não aproveitar a potencialidade de cada um, Exato. que é a sua diversidade, né? A gente não é igual. A gente é diferente, vamos celebrar essa diferença, né? Então, e você traz um papel da importância também da transversalidade. Não adianta só, claro, é importante os direitos humanos falarem sobre garantia de direitos, proteção, mas a educação tem que falar, a cultura tem que falar, a moradia, a reforma agrária tem que falar das pessoas idosas. Então, eu acho que o tema do envelhecimento, o tema das velhices LGBT tem que fazer parte de todas essas pastas, né? Exato, é transversal, né? Então, como que se dá a moradia da pessoa idosa LGBTQIA+. A gente já escreveu também um capítulo de livro sobre isso. E a gente sabe que é cômodo também para o Estado simplesmente não se tocar nesse assunto, não pensar numa velhice padrão. Mas a pessoa LGBTQIA+, ela já tem um processo de envelhecimento marcado de violência, de iniquidade. E na velhice, isso tende a piorar. Porque aí ela acumula também mais um preconceito, que é o etarismo. Até me fala um pouco disso, do etarismo, né? Então, tem gente que não sabe, não entende se é melhor falar etarismo, idadismo, mas aonde entra o etarismo, o idadismo aqui na questão das construções sociais? É justamente esse preconceito etário. Então, a OMS, a OPAS, na verdade, a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2021, ela lançou a década do envelhecimento saudável. Então, uma proposta para que os estados, principalmente da América Latina, se organizassem politicamente, né, principalmente pela perspectiva da saúde, para atender as pessoas idosas. Então, potencializando a atenção primária, cuidados de longa duração, a valorização dos saberes da pessoa idosa. Mas o primeiro aspecto que ela coloca é a questão da desmistificação da velhice. Então, combater todo e qualquer tipo de preconceito etário. E aí eles criam um outro documento, que é um relatório mundial sobre idadismo, com uma proposta aí de como que os estados têm que se organizar para romper com esse silenciamento, né, sobre esse tema.
E uma das coisas que ele fala é que a questão do preconceito etário, ele afeta todas as gerações. Não é só a pessoa idosa. Então você às vezes é novo demais para trabalhar e ao mesmo tempo você pode ser velho demais para continuar no mercado de trabalho. Então pessoas acima de 40 anos têm dificuldade de recolocação profissional, por exemplo. Isso é grave. Mas é um preconceito velado. Ninguém fala sobre isso. Então, esse relatório, ele vem estimulando os estados justamente a fazerem esse trabalho, né, de dar visibilidade a essa questão e, com isso, conseguir criar políticas para romper com esse silenciamento. Com a questão LGBTQIA+, dessa população específica, é algo preocupante, porque nós que somos gays, principalmente, eu acho que o movimento gay traz muito isso, tende a ser mais resistente à questão do envelhecimento. Então, um culto à juventude. Então, tem homens gays que falam, por exemplo, da dificuldade de acessar algumas danceterias, algumas boates, enfim. Ou até um aplicativo de Um pegação. aplicativo de pegação, por conta disso. Então, sofre esse preconceito. Então, precisamos falar sobre isso, né? Não dá mais para ficar quieto, fingir que não existe. E Porque... até volta numa fala que você teve de quando eu me torno velho. Porque para a OMS, sei lá, vai ser 60 anos, o critério etário dos anos, do tempo, mas o quando eu me torno velho vai depender muito, né? Depende muito, porque assim, ninguém dorme com 59 anos, acorda com 60 e fala, eu tô idoso. É uma construção, né? Na maioria das vezes, essa velhice, ela tá atrelada ao trabalho. Quando a gente se aposenta. Quando o mercado entende que nós não somos mais produtivos o suficiente e não precisamos mais fazer parte dele. Sim, então, e numa sociedade que a nossa valorização é pelo capital, é pelo quanto eu produzo, eu deixo de ter valor nessa sociedade. Só né? que desde a infância a gente já está inserido nessa cultura, né? Então, desde a infância nós somos estimulados para trabalhar. Então, na infância já perguntam o que você quer ser quando crescer. Você já estuda numa boa escola, quando você tem a oportunidade, para ter um trabalho melhor no futuro. E aí, num determinado momento, você deixa de trabalhar. Então, parte dessa identidade que você constitui ao longo da vida, ela deixa de... Não é que ela deixa de existir porque ela tá lá, mas ela passa a ser vista como o aposentado. Você já foi, você não é. Isso tem um peso também. Né? Então, isso é um evento importante que marca a velhice para muitas pessoas, porque a velhice ela vem construída por vários estereótipos, né? Por vários preconceitos de inutilidade, incapacidade, improdutividade, de feio, né? De dor, de doença. Isso é uma construção sociocultural. Nós temos vários exemplos aí de velhices que nós almejamos. Exato. E que não são pessoas que vão pular de paraquedas. São pessoas do mundo real. E tudo bem se estiver jogando dama também, né? Sim, tudo bem, tudo bem. E uma coisa que você falou, né? E, gente, que papo gostoso, tá? Eu ficaria aqui horas e horas com você, mas uma coisa que você falou sobre isso, sobre o aposentado. Eu vou dormir com 59, dia seguinte eu tô 60. Uma coisa que eu vejo até na minha prática clínica, no consultório, muitas pessoas nesse momento da aposentadoria, depressão, saúde mental, ansiedade, questão até de abuso de substâncias. Então, esse papel que ancora um pouco qual é o seu papel nessa sociedade, qual que é o seu valor que a sociedade te carrega, vai trazer muitos prejuízos. Exato. E a gente não tem tempo para pensar sobre isso também. Nós não somos condicionados a pensar o que a gente vai fazer na velhice. A maioria dos nossos projetos de vida, quando a gente vive uma vida nessa rotina capitalista maluca, a gente não para pensar o que a gente vai fazer na velhice. Lógico que a gente às vezes tem uns devaneios. Então, vamos viver de cruzeiro, sabe? Vou comprar um sítio e vou viver de plantação. Mas não é mundo real isso, de fato, né? Onde estão os vínculos que eu faço? Na maior parte das vezes. Se considerar que eu passo de 12 a 15 horas trabalhando por dia, eu constituo outros vínculos além desse espaço, né? Qual a minha relação com a família? Que família, aliás?
né? Tenho outras amizades. Então, o projeto de vida, ele é importante, mas um projeto de vida que esteja além desse trabalho. E de novo, né, e até pedir desculpa porque a gente está se encerrando, mas que papo incrível, acho que eu ficaria aqui horas e horas, e a gente já fica horas e horas falando, a gente conversa todo dia. Mas você falou disso, de projeto de vida, de projeto de felicidade, de ter uma causa, né? E eu acho que até para te pedir para fazer um pouco as considerações finais para a gente encerrar, eu acho que de novo a gente voltar nisso, porque às vezes a gente fala, não, você precisa ter um projeto de vida, então aposentou, vai ser voluntário, vai fazer alguma coisa, e de novo a gente tem uma sociedade gerontofóbica e a gente culpa a pessoa por ela estar triste, por ela estar deprimida, ansiosa, mas a sociedade é gerontofóbica, eu tiro o valor dela. Então, de novo, eu acho que até pedir para você fazer umas considerações finais, mas falar um pouco disso, aproveitar e falar disso, sobre que papel as pessoas idosas podem ter e que papel o Estado pode ter até nessa questão da saúde mental da pessoa que se aposenta. Nossa, que difícil É. isso, Milton. É, esse papel, eu acho que é justamente em desmistificar a velhice. Eu acho que precisamos falar de velhice, mostrar mais a velhice do mundo real na mídia. Espaços como esse que você está fazendo é fundamental. Então a gente sabe que a partir desse programa, pessoas que talvez a gente nunca nem imagine terão acesso a escutar e vão refletir sobre isso. Eu acho que o Estado tem que investir em divulgar, em criar materiais acessíveis para todas as pessoas, ter um compromisso maior na educação, que desde a infância as crianças já tenham acesso à informação que elas estão envelhecendo, que um dia serão pessoas idosas e que vai ser legal ser uma pessoa idosa, né? Não é sinônimo de dor, de doença, de incapacidade. De pensar que a profissão ela é um momento da nossa vida. Ela pode ser a vida inteira? Pode. Mas nós temos que ter o direito de escolha. Né? E aí isso envolve também leis trabalhistas, por exemplo. Então, quais são o que o Estado me oferece? Será que o Estado ele me incentiva ou ele me coloca numa condição de trabalhar descompensadamente até eu morrer, adoecer e morrer? Ou ele me proporciona em um determinado da vida um mínimo de conforto e segurança para eu conseguir viver e continuar produzindo o que eu quero produzir, que não é só capital, é cultura, é afeto, é muitas outras coisas. Então é isso. Espero que eu tenha contribuído com a reflexão. Obrigado. Amigo, muito, muito, muito obrigado por hoje. Acho que eu saio assim. Eu tô feliz, assim. Eu tô muito feliz com a nossa troca, afeto. E obrigado de compartilhar com o pessoal que tá assistindo a gente ou que tá ouvindo a gente sobre isso. E a gente entender que a velhice é isso. O primeiro pilar que a Organização Pan-Americana de Saúde fala para a gente promover envelhecimento saudável e também falar de envelhecimento ativo é mudar essa forma que a gente fala de envelhecimento, a forma que a gente enxerga, que planeja o envelhecimento. E eu acho que essa é a minha proposta, a gente falar sobre isso, sempre talvez quebrar um tabu por dia. Então, obrigado de estar aqui com a gente. Gente, que papo incrível. Se você gostou, curtiu, curte, compartilha, comenta. A gente vai gostar muito de ouvir a sua opinião. E também ativa o sininho para receber a notificação, para ouvir mais. Toda semana a gente vai falar sobre esse e outros temas da longevidade, sobre diversidade, sexualidade, envelhecimento, enfim, da nossa existência.